Muito bem, meus amados irmãos, estamos de volta com a nossa aula de eclesiologia, a doutrina da igreja. É esta apostila que estamos estudando aqui, o nosso Instituto Sefta Demini, Teologia Elementar, Doutrinas e Conservadora. Muito bem, nós estamos na página de número 25, segunda parte da nossa sétima aula de eclesiologia, a doutrina da igreja. Muito bem, nós estamos falando sobre ainda sobre o concílio de Jerusalém, de Atos dos Apóstolos, capítulo 15, onde aconteceu ali a primeira convenção de pastores. Primeira convenção, chamado de Concílio de Jerusalém. Então, e nós vamos dar continuidade aqui. O primeiro, nós estávamos falando sobre o parecer, né? Que lá no meio daquela reunião, daquela convenção, houve uma discussão muito grande entre os apóstolos, por causa de muitas controvérsias que estavam acontecendo no meio deles. Um não estava concordando com o parecer do outro, então precisou o apóstolo Tiago, que era o presidente da igreja em Jerusalém, certamente era também o presidente da convenção, tomar então uma palavra e dizer que pareceu bem. Ele chamou, a diretoria e fez uma reuniãozinha com a diretoria e conversaram e entraram em um acordo. E ele então reúne ali a Assembleia Geral Extraordinária da Convenção do Concílio e disse: pareceu bem a nós e ao Espírito Santo não vos impor nenhum outro cargo. Quer dizer, não vos colocar um jugo pesado. E o versículo que nós lemos está aí em Atos capítulo 15, e versículo 20 nós vamos tornar a ler, porque o parecer ficou conhecido como decretos apostólicos e possui 4 recomendações aos gentios convertidos. Os decretos abordam os aspectos morais e cerimoniais da lei, que diz: e pareceu bem a nós, são 4 decretos, 4. Pareceu bem a nós, ao Espírito Santo, não vos impor nenhum outro encargo, a não ser, primeiro, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, segundo, do sangue, terceiro, da carne sufocada e quarto, e da fornicação. Essa era a doutrina da igreja primitiva. Hoje nós vemos tanta igreja com tanta doutrina diferente. Isso tudo é coisa de homem, doutrina de homem, não é doutrina bíblica. Esta foi a doutrina da igreja primitiva. O resto que existe hoje em dia são coisas que o homem aumentou por conta dele, para tentar escravizar o povo de Deus. Mas glória a Deus que ainda existe crente liberto por Jesus.
Então, o primeiro e o segundo parecer, o primeiro e o segundo parecem ter conexão internacional. Perdão. O primeiro e o segundo parecem ter conexão intencional. Qual é o primeiro e o segundo? Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos e que vos guardeis da prostituição. Este é o primeiro e o segundo. Este entendimento dá pelo fato que a idolatria com frequência envolvia imoralidade. É isso que acontecia. A idolatria com frequência ali envolvia imoralidade. Vamos ver o terceiro e o quarto. O terceiro e o quarto decreto também possuem conexão entre si. De um lado, a orientação de abstinência da carne sufocada, carne que retém o sangue. A carne sufocada aqui é a carne que retém o sangue. É aquela pessoa que vai preparar uma galinha, né? E ali ele torce o pescoço da galinha e joga para lá e deixa ela morrer ali, e o sangue não jorra. Carne sufocada. Entendeu? Ou mata a galinha e pega o sangue numa vasilha e aí faz aquele molho chamado molho pardo. Isso é pecado diante de Deus. Isso é pecado, não? Porque o sangue é vida e ninguém tem direito de comer o sangue, porque o sangue é vida. Deus vai pedir conta de quem come sangue. No último dia, no dia do juízo final, essa pessoa vai ter que dar conta daquele sangue que ele comeu. Aí o negócio vai ficar apertado, né? E nós vamos encontrar um respaldo bíblico para isso também em Levítico 17, do versículo 10 ao 14. Não precisa ler. E o outro decreto aqui é a recomendação para não comer o sangue, que eu já falei, né? Vamos supor, vamos fazer um molho pardo, vai comer sangue, né? Vou comer um chouriço ali, é pecado, perante Deus é pecado, conforme também Levítico. Vamos ler esse versículo? Primeiro, Levítico 17, 10 a 14. Levítico 17, do versículo 10 a 14. E qualquer homem da casa de Israel, ou dos estrangeiros que peregrinam entre eles, que comer algum sangue contra aquela alma, porém a minha face, e a este farei do seu povo, porque a vida da carne está no sangue, pelo que vos tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pelas vossas almas. Portanto, é o sangue que fará expiação pela alma. Portanto, tenho dito aos filhos de Israel: nenhum dentre vós comerá sangue, e nem o estrangeiro que peregrine entre vós comerá sangue. Também qualquer homem dos filhos de Israel, ou dos estrangeiros que peregrinam entre eles, que caçar animal ou ave que se come, derramará o seu sangue e cobrirá com pó, porquanto a vida de toda a carne é o sangue. Por isso tenho dito isto aos filhos de Israel: não comereis o sangue de nenhuma carne, porque a vida de toda a carne é o sangue, e qualquer que o comer será extirpado. Está vendo só a ordenança de Deus? É que eles matassem o animal ou qualquer caça
que eles pegassem, matassem o animal e deixassem o sangue jorrar. E depois que o sangue todo daquele animal jorrar, era para cavar um buraco e cobrir aquele sangue com o pó da terra, para outro animal também não vir comer aquele sangue, porque aquele sangue simboliza a vida, e era sangue também para fazer sacrifício, para oferecer como expiação de sacrifício. Então por isso é proibido comer sangue, é proibido. Também vamos ver o Levítico 3:13, capítulo 7, versículo 26. Levítico 7, 26. versículo 26. E nenhum sangue comereis em qualquer das vossas habitações, quer de ave, quer de gado. Vê aí também o capítulo 17, versículo 10. E qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre eles, que comer algum sangue contra aquela alma, porém a minha face, e a extirparei do meu povo. Capítulo 19, versículo 26. Não comereis coisa alguma com sangue, e não abourareis, nem adivinhareis. Muito bem, está vendo, meus irmãos? Estes decretos podem ser identificados como um resumo da lei de Levítico, capítulo 17 e até capítulo 17, versículo 28, a que estavam obrigados os judeus e também os estrangeiros que viviam entre eles. Nem os judeus e nem os estrangeiros que viviam entre eles poderiam comer carne sufocada. Muito bem. Vamos para um outro parágrafo aqui. Será que estes decretos tiram a liberdade cristã em relação ao julgo dos preceitos da lei mosaica? Bom, ou se trata apenas de uma palavra de sabedoria concedida pelo Espírito Santo para a solução de um problema local da igreja primitiva entre judeus e estrangeiros? São duas perguntas. Todos concordaram que os decretos contra a idolatria e contra a imoralidade são preceitos válidos até ao dia de hoje, são preceitos eternos, até o dia de hoje. Mas será de fato pecado comer carne sufocada e sangue? É uma pergunta. Será de fato pecado? Vamos ver. Os que consideram pecado argumentam que estes mandamentos eram anterior à lei. Leiamos Gênesis 9, 3 e 4. Tudo quanto se move, que é vivente, será para vosso mantimento. Tudo vos tenho dado como a erva verde. A carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Está vendo? Antes da lei de Moisés, já era proibido comer a carne com sangue. Lá em Gênesis 9, o Senhor já está proibindo. Vamos ver o capítulo 19, versículo 1 e depois o versículo 25. E vieram os dois anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló sentado à porta de Sodoma, e
Ló levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com seu rosto em terra. 25, é até o 25, mas não vamos ler tudo não. Lê só o 25 agora. E destruiu aquelas cidades e toda aquela campina, e todos os moradores daquela cidade e o que nascia da terra. Muito bem. Capítulo 34, versículo 31 de Gênesis. E eles disseram: devia ele tratar a nossa irmã como uma prostituta? 34, 31. Lê o 35, do 2 ao 4. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos, e mudai as vossas vestes. E levantemo-nos e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, e que o foi comigo no caminho que tenho andado. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos, e as arrecadas que estavam em suas ovelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Essas passagens bíblicas aqui, meus irmãos, estão falando de pecado, que é pecado, né? Comer sangue é pecado, prostituição é pecado, prostrar diante de ídolos é pecado, é isso aí, né? Os que não enxergam pecado afirmam ser uma orientação local com o propósito de conciliar judeus e gentios convertidos. Então, existem dois tipos de pensamento aqui: alguns que não consideram pecado e outros que consideram que é pecado. Só que pela Bíblia Sagrada é pecado sim, né? Nós mostramos aí a base bíblica que é pecado, desde antes que existisse lei sobre a terra. Deus já disse: não coma o sangue, né? De fato, os decretos contra a idolatria e a imoralidade fazem referência ao segundo e ao sétimo mandamento do decálogo. Decálogo aqui é os 10 mandamentos. A chamada lei moral combatia a idolatria. Não farás para ti imagens de escultura, não te encurvarás a elas, nem as servirás. Está lá em Êxodo 20, 4 e 5. Muito bem. E ainda considerava a imoralidade, dizendo: não adulterarás. Êxodo 20, versículo 14. Portanto, é consenso que o texto de Atos não trata de um conjunto geral de regras morais para os cristãos, pois ficaria de fora outros mandamentos, como: não tomarás o nome do Senhor em vão. Êxodo 20, versículo 7. Honra o teu pai e tua mãe. Êxodo 20, versículo 12. Não matarás. Êxodo 20, versículo 13. Não furtarás. Êxodo 20, versículo 15. Não dirás falso testemunho. Êxodo 20, versículo 16. E não cobiçarás a mulher do teu próximo. Êxodo 20, versículo 17. Assim, não se pode considerar como ordenança final aos cristãos, e sim como uma orientação pontual, específica,
para que gentios e judeus convertidos pudessem conviver harmoniosamente, sem causar tropeço uns aos outros. Vemos a palavra do Senhor nos dando um respaldo em 1 Coríntios 10:32. Leiamos. 1 Coríntios 10:32. 10:32. Portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, e nem à igreja de Deus. Amém. Vamos continuar. Os decretos quanto à carne sufocada e o sangue são alvo de controvérsia contemporânea. No primeiro século, estes decretos serviram para apaziguar os cristãos e em nossos dias são objeto de intenso e acalorado debate. O sangue é considerado na antiga aliança como sendo vida. Não vamos ler não, mas está em Deuteronômio 12:23. O sangue de animais era requerido por Deus no pacto mosaico para fazer expiação do pecado. Está em Levítico 17, versículo 11. Deste modo, a chamada lei cerimonial exigia que os judeus valorizassem o sacrifício e não banalizassem o sangue. Está em Levítico 17, versículo 14. Esta prática, evidentemente, não era comum entre os gentios, pois isso por isso essas regras eram o mínimo que se podia fazer dos gentios para não escandalizassem, para que os gentios não escandalizassem os judeus cristãos. Segundo Moody, esse regulamento foi divulgado entre as igrejas gentias, não como meio de santificação, mas como base de comunhão. Amém? Muito bem. Vamos para mudar um pouquinho de assunto aqui. Vamos para falar agora sobre a outra divisão da igreja, né? Nós estávamos falando até agora, vou lembrar os irmãos aqui porque foi muita coisa, então a pessoa pode esquecer, né? Nós estamos falando aqui das divisões da igreja, né? As três divisões da igreja: igreja universal, igreja local, onde falamos aí sobre esses vários assuntos aí até agora, né? E agora então nós vamos entrar na terceira divisão, que é a igreja individual. Igreja individual. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 2. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e da parte de Jesus Cristo, nosso Senhor. Aqui Paulo está escrevendo a carta para uma igreja individual. O que é uma igreja individual? É eu individual, é você individual. Então, uma igreja individual é um indivíduo que é uma igreja.
Cada um de nós somos uma igreja, né? Então, carta para a igreja individual. E esta carta é uma carta pastoral, chamada a Timóteo. Cada cristão fiel se torna uma igreja de Deus. Cada cristão fiel se torna uma igreja de Deus. Por que não dizer assim? Cada cristão fiel se torna uma igreja de Deus individual. Igreja individual, onde ele habita por meio do Espírito Santo. 1 Coríntios 3:16. Todo cristão individualmente possui as cópias das chaves do reino dos céus e tem autoridade para abrir e fechar na hora que ele bem quiser, como está em Mateus capítulo 16 e versículo 19, que nós não precisamos de ler. A Bíblia nos apresenta, página de número 26 agora, 26. A Bíblia nos apresenta 3 grupos separados como povo de Deus, que são judeu, primeiro grupo, judeus, que são, quem são os judeus? Os israelitas, descendentes de Abraão. Segundo grupo, os gentios. Quem são os gentios? São os gregos, convertidos ao judaísmo por meio do proselitismo. E o terceiro grupo se chama Igreja de Deus, que são os salvos por Cristo, que um dia aceitou Jesus como seu Salvador e se tornou Igreja de Deus. Então, vamos ver na Bíblia Sagrada? 1 Coríntios 10:32. Portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos e nem à igreja de Deus. 3 grupos de povos: judeus, gregos e a igreja de Deus. Não existe outro tipo de povos na Bíblia. Ou você é judeu, ou você é grego, ou você é igreja de Deus. Amém? Lembrando que judeu é o povo escolhido por Deus, a nação santa. Grego são as pessoas ímpias que não têm Jesus. Mas quando eles se convertem ao judaísmo por meio do proselitismo, então eles são mudados de grego para gentios, porque se converteu ao judaísmo por meio do proselitismo. Então, neste mundo só existem 3 classes de pessoas: ou é judeu, povo escolhido de Deus, ou é grego, podemos dizer, ou gentil, ou igreja de Deus. Vamos ver? Já falou aí, né? Os 3 tipos de povos, de modo que não deis escândalo nem para gregos, nem para judeus e nem para a igreja de Deus. Muito bem. Vamos mudar agora de novo o tema para nós continuar aprendendo sobre a doutrina da igreja. Vamos falar um pouco aqui sobre desigregismo ou desigrejar. Você já ouviu essa palavra algum tempo na sua vida? Alguma vez? Você já ouviu falar sobre desigregismo ou desigrejados? Não? Sabe quem são eles? Os famosos crente em casa. Os famosos
crente em casa, são os desigrejados. E já tem muitos aí que estão desigrejando devagarinho, gradualmente, lá vão se desigrejando. Hoje eles estão na igreja, no culto, amanhã não vai, no outro culto não vai, e vai na quarta, e quando é na sexta tem culto, não vai no domingo. Esse povo estão se desigrejando, devagarzinho estão saindo, tirando o pé para fora da igreja, e isso é um erro gravíssimo perante Deus e perante a sua palavra. Crente em casa, famoso crente em casa. Talvez você não sabia o que significa a palavra desigregismo ou desigrejados, e fique muito desconfiado ao ver um assunto sobre isso. Afinal, será mesmo que este é um dos ismos de nossos dias? Será que esse é um mesmo dos ismos, dos acontecimentos, das inovações dos nossos dias? Se é, então, porque nunca ouvi falar dele. Por quê? Vamos ver? Bem, embora a palavra seja desconhecida de muitos cristãos e seja bem esquisita, porque realmente é uma palavra muito esquisita, né? Desigrejados e desigrejismo, e outros que estão se desigrejando, né? Olha só, é esquisito, né? Com certeza você já se deparou com aquilo que ela apresenta, que a palavra apresenta. Desigrejismo é a tendência atual de muitos crentes acharem que podem ter um cristianismo sem frequentar a igreja e, por isso, abandonam a igreja e tentam viver a fé cristã sozinhos em casa. Será que isso é possível? Será que esse tipo de coisa é aprovado por Deus? Será que pela Bíblia isso é certo? Vejamos então. O desigrejismo, vamos falar aqui sobre o desigrejismo, em que os desigrejados creem. Em que os desigrejados creem. Vamos ver. A igreja institucional e organizada está hoje no centro de acirradas discussões em praticamente todas as denominações da cristandade. O segmento de milhares, o surgimento de milhares de denominações evangélicas, o poderio apostólico de igrejas neopentecostais, a institucionalização e secularização
das denominações históricas, a profissionalização dos ministérios pastoral, a busca de diplomas teológicos reconhecidos pelo Estado, a variedade infindável de métodos de crescimento de igrejas, de sucesso pastoral, os escândalos ocorridos nas igrejas, a falta de crescimento das igrejas tradicionais. Podemos ver que as igrejas tradicionais estão diminuindo o número de membros. As igrejas tradicionais, as igrejas pentecostais conservadoras estão perdendo membros. O fracasso das igrejas emergentes, tudo isso tem levado muitos a se desencantarem com a igreja institucional e organizada. Igreja institucional e organizada é a igreja que tem aquela placa de igreja, que tem um CNPJ, um registro, um endereço, ela fica na rua tal, número tal, no bairro tal, e o nome dela é igreja tal. Tem muita gente que estão se afastando dessas igrejas, preferindo ser um desigrejado. Esse tipo de gente, eles estão se desigrejando. Toda a igreja tem esse tipo de gente. Eles estão se desigrejando. Eles vão na igreja no dia que dá na teia. Eles vão na igreja no dia que eles têm vontade de ir. Eles já começam a se desigrejar por aí. Eles não têm aquele compromisso que se tem culto na segunda, ele tem que estar lá. Se tem na terça, também ele tem por obrigação de estar lá. Se tem na quarta, ele tem que estar lá. Na quinta, na sexta, no sábado, no domingo também. Todos os dias da semana, ele tem que estar na igreja. Se a igreja dele tem culto a semana inteira, ele tem por obrigação, diante de Deus e da palavra de Deus, de estar na igreja todo dia. Agora, existe aquelas igrejas que tem culto 2 vezes na semana. Na quarta, vamos supor assim, né? E no domingo. Outras tem na quinta e no domingo. Aí o crente vai na quarta, mas no domingo ele não vai. Esse aí já é um que está se desigrejando. Daqui mais uns dias ele vai ser um desigrejado. É este assunto mesmo que nós estamos tratando aqui na doutrina da igreja. Vamos continuar? Alguns simplesmente abandonaram a igreja e a fé, mas outros querem abandonar apenas a igreja e manter a fé. Querem ser cristãos, mas sem igreja. Irmão, vamos parar para pensar um pouquinho. Tem como ser cristão, mas sem igreja? Como pode ser cristão, mas não ter uma igreja como referencial? Como pode um negócio desse? Como pode? Jesus vai vir buscar um crente em casa, ou vai vir buscar uma igreja? Os crentes reunidos, membros que faz parte do rol de membro chamado de Igreja de Deus. Igreja de Deus.
Já ouviu aquele versículo na Bíblia, em João, que fala assim que o ramo que for cortado da videira, a tendência dele é secar e depois ser lançado no fogo. A tendência do ramo é secar, é morrer. O crente que ele se desigreja, não estou errando a palavra aqui, né? O crente desigrejado, né? Ele é cortado do ramo, e com certeza ele vai murchar e vai secar. E no último dia, se ele não tiver voltado para a igreja, ele vai ser lançado no fogo do inferno. É triste, mas é verdade, e temos que falar sobre isso, porque esse número de pessoas que estão se desigrejando e afastando da igreja está se aumentando cada dia mais. Existem aqueles que só vão na igreja no dia da campanha, né? Eles vão lá só buscar. A gente chama isso do sanguessuga. Crente sanguessuga. Ele só quer sugar. Ele só quer vir a nós, ao vosso reino nada, né? Ele só quer receber, mas ele não quer dar. Uma vez que a Bíblia diz que é dando que se recebe. É dando que se recebe. A lei da Bíblia Sagrada é assim: dai e ser-vos-á dado. Tá? Não é receber, não, é dar e ser-vos-á dado. Esta é a lei da Bíblia Sagrada. Então, nós precisamos pregar essas coisas, porque as igrejas estão se desvaziando, e isso não pode acontecer. Nós temos que abrir os olhos dos nossos membros, dos nossos crentes, nossos membros, e mostrar para eles que eles estão errados e precisam de se retratar diante de Deus e diante de sua palavra. Precisamos ensinar isso para o nosso povo, né? Então, vamos aqui achar onde eu estava, né? A igreja institucional. Método de crescimento de igrejas. Deixa eu achar aqui rapidamente qual linha que eu estou aqui. Vamos falar então sobre métodos de crescimento da igreja. Deixa eu ver onde que eu parei, eu me perdi. Aqui achei. De sucesso pastoral, escândalos ocorridos nas igrejas. A falta de crescimento das igrejas tradicionais, o fracasso das igrejas emergentes, tudo isso tem levado muitos a se desencantarem com a igreja institucional e organizada. Eu parei aqui. Vamos continuar. Logo, alguns simplesmente abandonaram a igreja e a fé, mas outros querem abandonar apenas a igreja e manter a fé. Querem ser cristão, mas sem igreja. Não tem jeito, não tem como. Alguns, além de não mais frequentarem a igreja, tomaram posse desta bandeira e passaram a defender abertamente o fracasso total da igreja organizada, dizendo que não há necessidade de um cristianismo na igreja,
não há necessidade de frequentar a igreja, de ir à igreja com frequência, é isso. E acreditam que, se saírem da igreja, poderão encontrar com Cristo. Estes são os desigrejados. Eles acham que eles poderão sair da igreja, ficar em casa, que se Jesus voltar, eles vão encontrar com Cristo. Está tudo errado, irmãos. Biblicamente, está tudo errado. Congregai, congregai, ó povo que não tem desejo. Está na Bíblia. Congregai, congregai, ó povo que não tem desejo. Irmãos, nós vamos ficar por aqui nesta aula, que o tempo não dá para mais, prometendo voltar depois com a nossa 8ª aula. E vamos continuar falando sobre desigrejismo e desigrejados, tá? Nós vamos voltar falando sobre, em linhas gerais, os desigrejados defendem os seguintes pontos. Aí nós vamos falar sobre os pontos que os desigrejados defendem. Então nós vamos parar por aqui e na nossa 8ª aula voltaremos falando sobre este assunto novamente. Que Deus abençoe vocês. Shalom Donai, até a próxima aula.